Para começar o vídeo de hoje, eu convido vocês a um exercício de imaginação. Imaginem, numa situação hipotética, que este ano irá sair um novo filme aí da série Velozes e Furiosos. Só que nesse novo filme, você não será nos mesmos moldes aí dos filmes que têm saído ultimamente. Esse filme será um retorno às origens. Ele terá uma trama envolvente, uma história interessante e, principalmente, terá cenas de ação de tirar o fôlego, corridas sensacionais. Conseguiram imaginar um Velozes e Furiosos à moda antiga? Porém, nesse nosso exercício de imaginação, eu quero convidar vocês a imaginarem também que, infelizmente, nesse filme, o orçamento foi um pouquinho curto e eles não tiveram dinheiro para comprar aqueles carros tunados maravilhosos, os Nissans e os Eclipses, né? E infelizmente eles tiveram que se contentar em comprar carros como Fusca, Fiat 147, Brasília, dentre outros. Pois bem, pessoal, saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Portal de Arvandor. Aqui quem vos fala é o Luiz. E desde já convido vocês que estão chegando agora a deixarem o like, porque hoje conversaremos um pouco sobre a nova série de adaptação aí do desenho de grande sucesso da Nickelodeon, Avatar. Então, vocês querem entender o exemplo que eu dei no começo, o que tem a ver com essa série? Convido vocês a assistirem o vídeo até o final. Então, sem mais delongas, vamos que vamos! Então, a ambientação de Avatar, ela é totalmente inspirada na cultura chinesa, né? Na verdade, na cultura da China antiga. Desde a arquitetura, vestuário, caligrafia, até mesmo as questões ali de diferenças culturais, afinal de contas, a China aí é um país com proporções continentais, né? E um dos pontos principais da obra, né? A questão principal na qual a obra gira em torno é a questão das dobras, né? O que seria a dobra? A dobra seria o principal poder ali que existe nesse mundo fictício de Avatar, né? Então, algumas pessoas elas nascem com um dom ou elas aprendem, eu não sei, não me lembro direito aqui para explicar, com essa habilidade que elas têm de manipular os 4 elementos, né? O fogo, a água, a terra e o ar. Só que essa manipulação dos elementos, primeiro que cada pessoa ela só tem condições de aprender a manipular apenas um desses elementos. E essa manipulação, ela exige um certo treinamento, um certo ritualístico ali. A questão das dobras, ela é tão importante para a história central desse mundo aí de Avatar, que todo o world building ali, ele gira em torno dessas dobras, né? Então, os principais reinos ali do mundo de Avatar, eles são ambientados de acordo com a dobra na qual aquele povo daquele reino é especializado, né? Então existe o reino da terra, por exemplo, no qual as pessoas, os habitantes daquele reino, eles têm uma predisposição a desenvolver a habilidade de dobrar a terra. Existe o reino do fogo, existe ali as tribos da água, né, do norte e do sul. Existe também os nômades do ar, né, que na verdade são monges ali que vivem em reclusão e eles têm aquela predisposição, aquele dom para aprender a dobra de ar. Então você vê que o próprio mundo é construído em torno dessa habilidade da dobra elemental. E como eu havia falado, esse mundo que tem a questão de ser ambientado, inspirado na cultura chinesa e tendo a dobra como sendo a questão central ali da trama do desenho, as artes marciais chinesas, que são uma das muitas expressões culturais ali da China, ela tem um papel central no desenho. Por quê? Porque dentre todas as expressões ali da cultura chinesa, eles escolheram justamente as artes marciais chinesas, o Kung Fu, para dar forma
a estas dobras, né? Então, eles trouxeram as lutas chinesas, as artes marciais chinesas, como sendo a personificação das dobras. Então, quando você vê um dobrador de terra, um dobrador de fogo, um dobrador de ar, esse dobrador, ou vamos dizer assim, a ritualística para que a dobra desses elementos aconteça, ela é por meio de movimentos de Kung Fu. Os produtores ali foram tão cuidadosos nesse aspecto que eles poderiam até ter chamado um medalhista de Wushu moderno para ser o consultor na questão ali da elaboração das dobras, o que seria excelente por si só. Porém, eles tiveram cuidado de contratar, né, para ser esse consultor, um mestre de Kung Fu tradicional. Não foi simplesmente o Kung Fu moderno, mas trouxeram o Kung Fu tradicional, que foi o mestre, o Shifu Kizu. O Shifu Kizu, que inclusive aparece aí nas propagandas de Avatar, conforme nós iremos falar mais adiante. E o Shifu Kizu, ele foi tão cuidadoso ali na sua consultoria que ele escolheu 4 estilos de Kung Fu tradicional para representar cada um dos 4 elementos, né? E esses estilos eles foram escolhidos conforme as características desses estilos que ele julgou ali que tinham em comum com esses elementos, né? E como eu havia falado mais cedo, a importância do Kung Fu ali na questão de dar forma às dobras elementais e como uma forma de dar identidade ao desenho é tão importante, é tão grande essa importância, que antes mesmo do desenho ter sido lançado, eles lançaram ali a questão da peça publicitária do desenho e eles fizeram 4 propagandas. Não foi apenas uma propaganda mencionando essa questão, eles fizeram 4 falando de cada uma das 4 dobras e mencionando o estilo específico e por que aquele estilo foi utilizado. Essa peça publicitária, quem falou ali na peça publicitária foi o próprio Shifu Kizu, né? Conforme vocês podem até pesquisar e encontrar aí no YouTube com grande facilidade. E apenas aí para dar uma visão mais ampla para vocês que estão assistindo, eu vou mencionar rapidamente cada uma dessas dobras, né? Para a dobra de fogo, eles escolheram o Bei Shaolin Quan, né, que seria o Shaolin do Norte, né, popularmente conhecido. O motivo da escolha desse estilo foi não só o fato dele ser um estilo extremamente acrobático, um estilo bonito de se ver, mas pela sua característica de ser um estilo explosivo, com golpes realmente de movimento rápido, de elasticidade, chutes acrobáticos e tudo mais. Então eles atribuíram essas características do elemento fogo ao Shaolin do Norte, e o Shaolin do Norte ele personifica o fogo no desenho ali do Avatar. Para a dobra de terra, eles escolheram um estilo fantástico que é o Hungar, que é um estilo tradicional do sul da China, mais especificamente o Cantão, e tem como característica principal os golpes de força extremamente marcados e as bases baixas enraizadas, movimentos fortes, né? E eles pensaram que essa característica do Hungar ele tinha tudo a ver com o elemento da terra, para o desenho, obviamente, né? Para a dobra de água, eles escolheram o estilo Tai Chi Chuan, né? Que seria o Tai Chi Chuan, popularmente conhecido, aquele estilo que os velhinhos praticam ali nas praças mundo afora, né? E eles escolheram esse estilo porque, assim como na água, eles entenderam que esse estilo ele transmite suavidade e fluidez. E por fim, para a dobra de vento, eles escolheram o estilo mais icônico ali do templo Wudang, que seria o estilo Baguazhang. Esse estilo, na minha opinião, que é extremamente icônico ali do templo Wudang, ele bate perfeitamente ali com o que seriam os nômades do ar ali, que eles vivem ali no mosteiro, nas montanhas. E ele se lembra ali a questão do ar pelos seus movimentos circulares. Então, eu falei aqui praticamente 10 minutos sobre a questão dos elementos e da importância
do Kung Fu na própria construção ali dessa série, desse desenho Avatar. E qual não foi a minha surpresa em saber que no live action aí produzido pelo Netflix, eles simplesmente limaram, rasparam, extirparam qualquer traço de Kung Fu na execução das dobras do desenho. As coreografias das dobras estão extremamente empobrecidas em relação ao padrão esperado por conta da animação, e não é para menos, né? Eles tiraram um aspecto principal que dava a identidade do desenho na questão das dobras. Isso é claramente percebido, para dar um exemplo aqui bem icônico para vocês, quando nós vemos ali a luta dos soldados da Nação do Fogo ali na Vila Kyoshi, por exemplo, né? O que é algo bastante triste. Eu tô deixando aí as imagens para vocês verem, mas a gente pode ver que contrasta fortemente, por exemplo, com como são os soldados ali da Nação do Fogo no desenho, por exemplo, que eles demonstram extrema disciplina e uma riqueza de detalhes ali nos movimentos da dobra de fogo, digno realmente de movimentos de Kung Fu. Então existe uma precarização do live action em relação ao que era a obra original. Outro exemplo que eu posso citar para vocês é a da dobra de terra, que é de doer os olhos. Eu nem sei o que falar para vocês, eu vou deixar aí as imagens para vocês verem. E também o Rei Bumi, né, que ali desapareceu qualquer resquício de Kung Fu que porventura poderia existir, sendo que o Rei Bumi é um dos que mais, né, no desenho pelo menos, é um dos que mais demonstra ali movimentos reais do Hungar, né, movimentos icônicos do Hungar. Simplesmente foi tirado, desaparecido ali. E aqui eu quero pontuar, eu acho que é válido ressaltar que o Kung Fu é algo tão entranhado, tão presente na obra original, que não é só nas questões da dobra que você vê ele ali, né? Ele está nos mínimos detalhes, até mesmo em traços culturais, nas lanças utilizadas pelos soldados, na própria armadura, né? Em mínimos detalhes que você pode perceber ali que existe uma cultura, nas armas que eles utilizam mesmo, certo? Então, removê-lo da forma como foi removido, eu compararia até mesmo a uma amputação, né? Eu falo isso por quê? Porque quando se amputa um membro, como por exemplo um braço, a pessoa, infelizmente, ela vai ter que conviver com a falta daquele membro. E não somente a falta daquele membro, como o pedacinho que sobrou, né? Aquele pedacinho que outrora foi um membro completo e que está ali, muito embora não seja mais funcional, e também como com a cicatriz também. Então ele tá lá, mas você vê que existia alguma coisa ali, mas não tem mais. E tem só a cicatriz, certo? E por que, né, eu tô fazendo essa comparação tão drástica, né? Então, a gente vê muitas vezes ali na obra referências ao Kung Fu que não está lá. Por exemplo, a gente pode citar aqui, são muitos exemplos, mas eu poderia citar o mais icônico que eu achei, foi a questão da Katara, quando ela recebe ali o pergaminho da avó dela, que ela abre, tem ali um flowchart ensinando os movimentos da dobra de água, que são, na obra original, os movimentos de Tai Chi Chuan, né? E no flowchart ali do live action, você vê lá os movimentos de Tai Chi Chuan. Porém, esses movimentos, eles não se traduzem em ação dentro da obra. Você não vê Tai Chi Chuan em nenhum momento por nenhum dobrador de água, muito menos pela própria Katara. Então, tem ali o resquício, né? Mas ele não faz referência a nada, né? Fica faltando ali. E aqui, para ser justo realmente com a obra, eu quero até pontuar que o pouquinho de Kung Fu que a gente vê, ainda consegue ver dentro dessa obra, são meros fragmentos de movimentos que acabaram sobrevivendo à adaptação, que são justamente advindos de trechos do desenho que eles quiseram reproduzir idêntico, né? Existem alguns trechos icônicos do desenho que eles quiseram trazer, e esses trechos
eles muitas vezes tinham movimentos de Kung Fu que eles acabaram não adaptando diretamente do Kung Fu, mas adaptaram do desenho e, portanto, acabaram sendo execuções bem porcas, bem distantes do que deveriam ser, né? E também é digno de menção as atuações de Elizabeth Yu e da Maria Zhang, né, que são respectivamente ali aquela soldada Kyoshi e a outra seria a Azula, porque elas são as únicas pessoas ali do elenco que ainda trazem alguma coisa de Kung Fu à obra. Então eu acho que seria justo pelo menos mencionar essas duas, mas de resto não sobrou nada, não sobrou pedra sobre pedra. Outro ponto que me incomodou bastante é a caracterização da nação da Terra como sendo indianos. Não me entendam mal, eu adoro o povo indiano. E aqui, sem hipocrisia, sem querer aqui sinalizar virtude, eu sou muito fã ali da cultura indiana, mas Avatar, como eu já havia dito no começo do vídeo, é uma obra ambientada numa espécie de China fictícia. O que eu esperava pelo menos, é que fosse o máximo possível fiel à proposta original, e eles optaram por sacrificar a fidelidade para lacrar mesmo, porque é isso que aconteceu. E aqui eu trago para vocês como exemplo, e eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, o próprio Rei Bumi, que no desenho ele está trajando roupas tradicionais dos mestres do estilo Hungá, e no live action ele é representado como um indiano de turbante. Nada contra, mas por favor sejam fiéis à proposta da obra. Os dobradores de terra, eles eram cantoneses. Então a conclusão que eu trago para vocês após ter maratonado todos os episódios desse live action em um único dia, é uma lástima que eles tenham errado em pontos tão cruciais e tão centrais ali, até para a questão da identidade do desenho. Essa obra, ela nos prova que é possível sim fazer uma adaptação fidedigna dos personagens, inclusive na questão do figurino, e acabar sendo bom, que era algo que antigamente os produtores davam a entender pra gente que não era possível, né? Tanto é que até hoje nós não temos ainda um Wolverine com a roupa amarela, né? Mas também é uma grande perda de oportunidade, é uma lástima de fato. E é essa a opinião aqui do canal Portal de Arvandom. Eu peço a vocês que quem não for inscrito, inscreva-se no canal, dê uma força aí para nosso canal se tornar ainda mais relevante. Deixem o like e até a próxima aventura e falou!